Paz do Senhor, amados. Amém? Continuando a série de mensagens que começou na semana passada, famílias em conserva, né? Ou famílias enlatadas. O reverendo Orlando começou semana passada, domingo passado, né, essa série de mensagens. E hoje nós, continuando aquilo que o reverendo falou, teremos como título Enlatadas ou Guardadas, já que uma vez que somos sim famílias em conserva, como nós vimos na semana passada, qual a condição? Como estamos então conservados pelo Senhor? Vamos primeiramente abrir a palavra de Deus, Salmo de número 127, texto da palavra do Senhor bem conhecido. Salmo de número 127. A palavra do Senhor, ela diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Pai de amor, a começar em mim, fala aos nossos corações nessa noite. Que a sua palavra revele as suas verdades para as nossas vidas. Que nós possamos nessa noite, e eu repito, Senhor, a começar em mim, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir o seu desejo para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse domingo passado, o reverendo Orlando, para quem não sabe, a gente chama ele de Rev. O Rev, ele falou algo importante. Ele, abordando Gênesis capítulo 2, ele nos ensinou, e a palavra nos disse ali, que a família ela não é uma invenção da sociedade, de fato. A família ela não nasceu da cultura. Ela não nasceu de uma convenção civil. Ela não se molda vou tentar usar um meme de agora, ao sabor, né? Ao momento de cada tempo, ao momento em que estamos vivendo. Ela não se molda a cada época. Por quê? Porque família, ela é um projeto, ela é uma invenção da vontade de Deus. Ela não nasceu da vontade de homens. Ela foi uma criação de Deus. Eu achei muito interessante que o Rev, ele destacou que antes, ainda quando não havia pecado, foi ali que Deus criou a família. E aí, aquilo era bom. O homem e a mulher. Família criada por Deus. Isso era bom. A família nasceu de fato da vontade de Deus. E antes de existir governos, leis, ou qualquer outra estrutura social, Deus ele já tinha criado essa família. Já era projeto e planejamento de Deus. Projeto do Criador. Mas hoje nós, com a ajuda de Deus, vamos tentar dar um passo além nessa reflexão. Eu achei bem interessante, eu já dei spoiler no começo. O reverendo, na semana passada, falou assim: se nós somos de fato enlatados, se nós somos conservados, eu quero estar dentro da lata se Jesus estiver lá. Se Jesus está na lata, sim, eu quero ser uma família que é conservada nessa lata, porque eu quero estar onde o Senhor Jesus está. E o mundo, ele nos olha e nos intitula muitas vezes de enlatados, conservados, conservadores, que seja, mas querendo dizer que nós estamos atrasados, que nós estamos no passado, nós não vivemos liberdade. E aí toda vez que entramos nessa temática, liberdade, né, isso é algo que, falando particularmente, para mim pega muito.
Porque a gente analisa e pensa, de fato eu sou livre? Eu faço o que eu quero? E muitas vezes as pessoas que não conhecem a Deus, que não entendem as verdades de uma vida espiritual, muitas vezes, elas não entendem que a gente só tem liberdade, de fato, na vontade de Deus, na presença de Deus. Porque nós não temos escolha. Nós podemos escolher não pecar. Você teve agora há pouco um momento de confissão de pecados, um momento que nós colocamos a nossa vida na presença de Deus. Já falei aqui outras vezes, nós fazemos isso domingo após domingo. Por quê? Porque nós estamos sempre pecando, de fato. E isso, repito, como já disse outras vezes, não é algo que deve ser feito só aos domingos, tá? Domingo é só uma representação. Esse culto é uma representação do que nós fazemos no nosso dia a dia. Louvamos a Deus, lemos a sua palavra, pedimos perdão. O culto é só um reflexo em comunidade daquilo que deve ser a nossa vida em todos os aspectos. Mas voltando à liberdade, eu posso escolher não pecar? Não, essa semana eu não vou pecar e uma hora vai acontecer, não vai? Eu não tenho controle sobre isso. Então eu já não tenho liberdade. E o pecado, toda vez ele vem de algum sentimento, não é verdade? Quando você sente inveja, não sei se você já sentiu inveja, mas quando você sente inveja, você está cobiçando algo de alguém. É um pecado. E vem esse sentimento. Quando você se ira, e a Bíblia nos ensina a não matar, e você se irar contra outra pessoa, é uma forma de matá-la em seu coração. Vem esse sentimento. Quando alguém peca vendo pornografia, ele está cobiçando algo que ele não deveria cobiçar. E tudo isso é devido a um sentimento que vem ao nosso coração. Se eu tivesse de fato liberdade, eu mataria até esse sentimento. Fala-se muito sobre livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio. Porque eu não posso decidir nem aquilo que eu vou sentir. Se eu de fato eu tivesse toda essa liberdade e pudesse fazer o que eu quero, se eu visse alguém maltratando uma das minhas filhas, eu poderia escolher, não, está tranquilo, pode maltratar aí, eu não vou ficar nervoso. Eu não vou me irar. É possível você que é pai? Não é possível. Porque nós não controlamos os sentimentos que nos levam e nos conduzem ao pecado. Nós não controlamos aquilo que nos induz ao pecado. E é por isso que nos colocamos na presença de Deus, pedimos a sua ajuda, para que o fruto do Espírito, o amor, se manifeste em nossos corações e possamos, de fato, nos alinhar à vontade de Deus, nos dominar. Mas isso depende do quê? De uma ação externa, do Espírito Santo. Então o mundo que se diz livre, porque pode fazer o que lhe dá na telha, está mentindo, porque de fato eles não podem. Aquele que olha para o cristão e fala, você é uma família enlatada, uma família em conserva, uma família presa pelas amarras das tradições, pelas amarras de uma palavra que você diz ser de Deus. Essas pessoas, de fato, elas também estão presas e são escravas. Escravas do seu próprio ego, escravas da pornografia, muitas vezes, escravas de vícios, escravas de maledicências, escravas de não poder e não conseguir se controlar e não buscar um Deus que pode nos ajudar a atenuar e a superar também tudo isso. A verdadeira prisão não é viver dentro da vontade de Deus. A verdadeira prisão é viver sem Deus. E tem algo mais profundo ainda. Mesmo uma família que ela mantenha uma aparência tradicional, ela pode estar presa. Presa a tradições,
presa a parecer perfeita, presa a regras que não revelam o coração e a vontade de Deus, que aparentemente podemos achar serem sadias, mas se estiverem com o coração em lugar errado, elas levam à perdição. Presa no moralismo muitas vezes pesado, que nos escraviza. Eu tenho alguns familiares que frequentavam uma certa denominação. Eu não vou dizer aqui qual é, mas é interessante que você vê que nessa denominação, e nada contra a denominação, quando chega à juventude, os jovens têm uma evasão, porque muitas vezes a doutrina é pesada e cobra coisas que nem sempre são tão bíblicas assim, ou não são o cerne de uma vida cristã, mas tornam um peso. Nós, até dentro da igreja, temos que ter a consciência de entender liberdade no âmbito cristão, no âmbito religioso. Eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, desde garoto dentro da igreja, lá na igreja que eu frequentava em Bragança Paulista. Essa pessoa já faleceu. E eu lembro que ela era muito ativa na igreja, ela frequentou a igreja por muitos anos, e uma participação assim, foi de fato uma bênção em muitas áreas e em muitos momentos. Até que algo aconteceu e a pessoa cansou. E ela foi embora. E ela já faleceu e ela nunca mais voltou, até ela ter falecido. E muitas vezes eu perguntei, tá, mas por quê? E ela disse assim, eu estou cansada. Eu fazia. Então, muitas vezes, até a sua vivência no âmbito religioso cristão, na igreja evangélica, se você está com o coração ou com as motivações erradas, se está buscando um ativismo, é um peso, não é liberdade, é opressão. Temos que tomar cuidado, mesmo tendo uma família mais tradicional, a ficarmos presos ao moralismo pesado. Porque tradição sem Cristo, religião inclusive, e eu sei que é forte isso que eu estou dizendo, sem Cristo vira peso. Estrutura sem Cristo vira cobrança. Moralidade sem Cristo é legalismo. Nós queremos sim ser uma família enlatada, uma família conservada. Mas, como foi falado semana passada e eu repeti, desde que Jesus Cristo esteja dentro da lata. Desde que o coração e os propósitos estejam no lugar certo. Porque Cristo está no centro, e quando Ele está no centro, seja qual for a estrutura, ela não vai nos aprisionar. De fato, ela nos vai dar liberdade. Cristo é quem nos preserva. Mas se Cristo não estiver ali, qualquer estrutura, seja até mesmo a igreja, ela vira prisão. E é exatamente isso o que o texto do Salmo 127 que nós lemos está falando. Voltando ao texto bíblico, o Salmo ele começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quem escreveu esse salmo foi Salomão. E falando em edificações, os historiadores de plantão aí, Salomão era um homem que de fato, ele construiu o templo, construiu cidade, construiu a casa. De fato, ele entendia de construção. Ele sabia construir. Ele sabia o que era necessário para construir grandes coisas, palácio, um templo majestoso que até hoje tentam imitar, nós sabemos disso. Construiu cidades, mas um homem que aprendeu e passou o aprendizado dele sobre algo muito importante. Inclusive nesse texto ele diz, você pode construir muita coisa e ainda estar construindo em vão. Perceba que o texto ele não está condenando o trabalho. Ele não está condenando o fato de você construir algo.
O problema, de fato, é tentar construir a vida sem depender de Deus. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se Deus não está no meio disso, meu irmão, você pode fazer o que for. É em vão. É em vão. Hoje nós vivemos em tempos que nós temos métodos, cursos, ensinamentos para tudo. Se você for procurar na internet como que você cuida de orquídeas, você vai encontrar. Se você vai procurar na internet como você faz o seu filho dormir, vai ter um curso ensinando o seu filho a dormir. Como ler a Bíblia adequadamente e corretamente, mesmo que às vezes o que está ensinando não seja, você vai encontrar um curso que diz isso. Você tem curso que te ensina a educar filhos, que te ensina a melhorar o casamento, se você não está casado, que te ensina a arrumar uma namorada ou um namorado. Né? Você tem um curso que te ensina como fazer um bom noivado e depois um bom casamento. Você tem método para organização financeira, método para aprender a se comunicar. Você acha diversas coisas que buscam ajudar as nossas vidas no dia a dia. E é natural que nós queiramos crescer e evoluir e melhorar e ter práticas melhores, mais sadias. Nós acabamos de fechar 2 séries em sequência que falavam sobre resoluções de início de ano. Porque nós, agora já em março, mas janeiro, fevereiro, começamos um novo ano, 2026, e aí, não, eu quero emagrecer, é sempre esse, né? Eu quero emagrecer, eu quero não ter boleto para pagar, eu quero ter uma vida financeira mais organizada, eu quero fazer atividade física, eu quero ser um melhor pai, um melhor marido, e está tudo certo. E aí hoje você acha diversas coisas que te ajudam e te ensinam e te mostram métodos nos quais você pode aprender de fato a ser melhor em diversas áreas da sua vida. Quem sabe até eu aprendo a jogar futebol, porque eu sou péssimo nisso. Mas deve ter um método lá que ensina a jogar futebol também. E tudo isso é legítimo, como eu disse. Mas nada disso substitui a Deus. Existe muitas vezes uma ilusão, e esse é o nosso primeiro ponto, de autossuficiência. De que nós podemos, de fato, organizar e fazer, e nos desgastar, e fazer acontecer de tal forma que a nossa vida está sob a nossa responsabilidade, de um jeito do qual muitas vezes nós podemos cair no pecado e no erro de achar que não precisamos de Deus, mesmo de alguma forma inconsciente. Porque de fato é legítimo você querer melhorar, crescer, evoluir, mas se Deus não está nisso, não adianta. Família nenhuma é sustentada por técnica. Família é sustentada por Deus. Uma família ela pode ter disciplina, organização, boa educação, mas se Deus não estiver no centro, falta fundamento, falta base, falta tudo, na verdade. Eu tive um pastor já falecido, ele gostava de uma música que diz assim, hoje eu estou falando dos falecidos, né? Ele falava de uma música assim, gostava muito, sem meu Deus não dá, sem meu Deus não dá para viver, sem meu Deus a vida não é, sem meu Deus não dá. E aí ele ouviu essa música e ele inventou uma segunda estrofe, e ele começava a cantar, com Jesus sim dá, com Jesus se dá para viver. Com Jesus a vida sim ela é, com Jesus sim dá, porque é Cristo que nos dá fundamento, é Deus que nos dá base. O Salmo de número 7, se eu não me engano, lá para o seu final, ele fala que não adianta você construir uma bela e vistosa casa, mas ela estar firmada na areia, porque ela vai sucumbir. Virão os ventos, as chuvas, as tempestades, e essa casa vai sucumbir. Por mais bela, linda, vistosa e organizada que ela seja. Mas se essa casa, bem estruturada, bonita, estiver alicerçada na rocha, ela permanece.
porque ela tem fundamento. Então nós temos que tomar cuidado de não buscar força muitas vezes em nós mesmos. Autoconfiança é algo bom, mas não tire Deus da equação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão nós fazemos qualquer coisa. Nós não somos autossuficientes. Como nós falamos no começo, não há liberdade. Ou servimos ao Deus, ou servimos ao diabo. Não há essa falsa ideia de que eu faço o que eu quero. A liberdade, de fato, está em Cristo. Porque Ele comprou aquilo que nós não poderíamos pagar. Comprou por alto preço. Eu tenho uma sobrinha, vocês sabem? A Melissa, está dormindo aí, Marisa? Ou subiu? Está lá em cima? A Melissa está com 10 meses, já é isso? E há uma coisa de 2 semanas, a Melissa caiu, tentando andar. Né, tá achando que é gente já. Autossuficiente. Né? E ela caiu nesse erro aqui, da ilusão da autossuficiência. Ela foi lá, tentar andar sozinha, ela caiu, bateu de boca no chão, de bico no chão, de beiço no chão, falemos como quisermos, parecendo um pato depois, que ficou com a boquinha amassadinha ali, porque ela achou que ela poderia, literalmente, caminhar com as próprias pernas. Se Deus quiser, esse momento vai chegar, ainda não é a hora. Mas é nisso que nós corremos o risco de falhar, de achar que podemos caminhar com as próprias pernas. Podemos sim ter uma vida organizada, uma vida bem alicerçada e estruturada, e é legítimo. É legítimo que possamos ter uma estabilidade financeira, pagar as nossas contas, educar os nossos filhos, estudar o que precisamos estudar, fazer o que precisamos de fato fazer na nossa sociedade para abençoar os demais, aqueles que são os nossos próximos. Mas se Deus não for o fundamento, não vai funcionar. Nós cantamos há pouco. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és o meu fundamento. Isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Porque pode até existir na nossa vida disciplina. Mas sem oração, do que vale a disciplina? Você pode ter uma boa rotina estabelecida, mas se você não lê e não aprende sobre a palavra de Deus, do que adianta ter uma boa rotina? Você pode exercer uma boa moral, e não precisa ser crente para exercer uma boa moral. Mas se você não tiver dependência de Deus, qual é o fundamento disso? Por isso que a Bíblia nos diz nesse texto, se o Senhor não edificar, é em vão. É em vão. Segundo ponto, esse texto também fala para a gente não cair no pecado de uma falsa sensação de controle. O texto que nós lemos, ele continua, ele diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, aí no final do versículo 1, em vão vigia a sentinela. A imagem anterior era sobre construção, sobre construir, sobre criar algo, sobre dar fundamento. Agora ele muda um pouquinho. Ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele entra no âmbito do cuidado. Antes ele falava de construção, agora Salomão aqui fala de proteção. Naquela época, as cidades viviam em guerra, e a tecnologia, não sei se você sabe, não era tanta como nós temos hoje. Então, não tinha câmera de segurança, não tinha drone.
Tá? Então, eles tinham nas muralhas, era comum ter vigias. Na verdade, era comum que a cidade tivesse muralhas em voltas e nessas muralhas, vigias, para que se alguém viesse a atacar a cidade, esses vigias pudessem alertar a cidade para se proteger, o exército para se defender. E esses vigias ficavam acordados a noite inteira, observando e atentos a qualquer perigo que pudesse surgir. E o salmo que nós lemos diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão esses que estão vigiam. Isso é em vão, isso não vale, isso não vai servir. Você pode vigiar a noite inteira e ainda assim não estar seguro, não estar protegido. Porque segurança verdadeira não vem de vigilância humana. Ela vem da providência de Deus. Ela vem do olhar de Deus para as nossas vidas. Isso é algo que pelo menos deveria confortar o nosso coração. Porque é natural e é o normal, pelo menos comigo, não sei se isso acontece com você. Nós queremos controlar as coisas. Nós queremos fazer uma gracinha aqui, ter um controle nas mãos. É normal. Nós queremos ter o controle das coisas. Queremos controlar a nossa agenda e a agenda da nossa família, muitas vezes. Controlar o dinheiro. Controlar as imagens que eu posto muitas vezes, né, nas redes sociais. Você já viu aquela pessoa que você viu ela na rede social antes de conhecer ela pessoalmente? Aí é que nem aquele lanche do McDonald's, que você vê aquele lanche bonito, na hora que você pede o lanche ele não é tão bonito. Porque nós queremos controlar a nossa imagem, queremos controlar como as pessoas nos veem, queremos, desculpe o termo, ficar bonito na fita, parecer bonitos. Nós queremos controlar como as pessoas nos veem, quando de fato simplesmente poderíamos ser nós mesmos. Queremos controlar resultados. Isso no trabalho acontece muito e somos cobrados por resultados. Mas a verdade é que nós não controlamos quase nada. Quando eu trabalho com gestão de pessoas e de produção, né, e quando você fala de gestão, tem uma frase que é importantíssima: foca no que você controla. O que está na tua mão, aquilo lá você tenta deixar em ordem. O resto você não tem controle. Na nossa vida é igual. Seja em qualquer área. Foca no que você controla, no que está na sua mão. Como eu disse, diversas coisas que nós podemos fazer para melhorar as nossas vidas são legítimas. Mas aquilo que você não controla, não queira controlar. Coloca nas mãos do Senhor. Tenha fé. Tenha fé. Eu gosto muito do texto que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam não se veem. Tenhamos fé. E somos tão pequenos que Efésios nos fala que Deus é quem nos dá fé. Então que possamos pedir a Deus fé, porque nem fé podemos produzir. Nos coloquemos na presença de fato de Deus. Que nós possamos entender que não estamos no controle de tudo. Estou dando muito exemplo particular hoje, geralmente evito, mas minha filha começou a faculdade agora, 18 anos. Ela vai fazer daqui uns dias, dia 18 de março, mesmo dia do aniversário do pastor. Né? E ela vai fazer 18 anos, ela começou a faculdade esse ano. E eu moro em São José dos Pinhais, ela está lá na Uni Curitiba, lá no Rebouças. Ela é uma criança. 17 para 18 anos, para mim ela é uma criança. E aí eu estou levando e estou indo buscar todo dia. Estou vendo aí como que eu vou fazer para deixar ela ir de ônibus, ensinar ela. Né? Voltar de ônibus eu acho que não, eu vou buscar mesmo. Mas a gente, você que é pai vai me entender, você cria filhos, você faz as coisas, você age, você procura fazer o melhor, blindar de todos os jeitos possíveis, ensinar o que é necessário, mas tem coisas que não estão no seu controle.
E elas vão acontecer. E aí é onde você fala, Deus, vai. Me ajuda, Pai. Deus, eu consegui dar o meu melhor, segundo a Tua palavra, até aqui. Porque a responsabilidade que o Senhor me deu, ela foi até aqui. A palavra de Deus fala, e um texto é bem conhecido, ensina o filho no caminho que deve andar, para que ele não se desvie depois. Eu nunca esqueço de um dia, eu já tinha mais de 20 anos, e a minha mãe falou assim, Jonathan, faz assim. A minha mãe deve estar assistindo, ela vai lembrar. Minha mãe sempre assiste as pregações aqui no YouTube, ela mora lá em Bragança Paulista, mas ela assiste a gente. Ela ainda fala, Jonathan, dê o like lá. Mas a minha mãe, eu lembro de ela me dando um conselho, e eu parei e pensei, e falei, olha mãe, eu vou ver se eu vou fazer dessa forma. Ela falou, não, você tem que fazer assim. E eu com muito amor e muito respeito, minha mãe é uma mulher de Deus. Eu falei, mãe, eu já cheguei numa fase da minha vida que eu vou ponderar isso que a senhora está me falando. Vou conversar com Deus e vou tomar minha decisão. Chegamos no momento que a senhora tem que confiar em Deus e naquilo que Ele te permitiu fazer na minha educação. E isso é para as nossas vidas em diversas áreas. Muitas vezes no trabalho você dá o seu melhor, você faz o que você entende que tem que fazer e acontece um revés e alguma coisa muda. E as coisas não aconteceram do jeito que você pensou em fazer. Você inicia o dia e coisas acontecem. Quem aqui já bateu o carro? Você iniciou o dia pensando em bater o carro? Não, está fora do controle. Deus, me permita entender que o controle não está nas minhas mãos de tudo. E que o Senhor é aquele que cuida, que controla, de fato, as coisas. E que está no controle da minha vida. Que eu não busque, de fato, ter o controle das coisas, porque vai ser uma falsa sensação. Porque eu não tenho esse poder. Porque quando Deus governa, a gente não precisa tentar ser Deus. Tentar tomar o controle. A gente só descansa. E aí vem o nosso terceiro ponto. O cansaço de quem tenta ser Deus. O verso 2 diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Isso não elimina a nossa responsabilidade em fazermos o que temos que fazer. Né? Beleza, o Senhor me dá enquanto dorme, amanhã cedo, segunda-feira, não vou levantar. Tá de boa, estou tranquilo. Não, o que cabe a mim tem que ser feito. Mas o meu olhar, a minha esperança, ela não pode estar naquilo que eu posso fazer. Ela está em Deus abençoar aquilo que Ele me permite fazer. Correria, hoje em dia, é rotina de muita gente. Não sei se é com você assim também. A gente acorda cedo, a gente dorme tarde. E eu tenho uma coisa que eu não consigo dormir cedo. A Silmara fala que se eu deitar antes eu descanso e durmo. Mas eu não sei, eu não consigo. A gente dorme tarde, a gente corre o dia inteiro. Final de semana, então, não sei o seu, mas o meu é bem corrido também. A gente está sempre preocupado, ansioso. Os pais, principalmente os de crianças pequenas, estão cansados. É verdade, Guilherme? Famílias vivendo sob pressão. E o texto fala que esses são pães de dores, são pães penosos, são situações das quais nós, de fato, vamos passar momentos difíceis. A Bíblia sempre, em diversos momentos, ela nos diz que não vai ser um mar de rosa. No mundo tereis aflição. Mas temos que tomar cuidado para não ter uma vida sustentada pela ansiedade. Ansiedade de perder o emprego, de perder um relacionamento, de não conseguir pagar as contas, de não conseguir
dar conta das demandas que existem no dia a dia. E esse verso termina de uma maneira maravilhosa. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Isso é confiança na providência de Deus. Isso não significa preguiça. Como eu disse, amanhã eu vou levantar a trabalhar. Mas eu vou levantar a trabalhar feliz. Não com vontade, isso é outra história. Mas feliz. Porque é Deus que me permite levantar para ir trabalhar. E se eu não for levantar para ir trabalhar amanhã, porque outra coisa aconteceu, é Deus que permite, porque a minha vida está pautada nele. E se eu for estudar, ou se eu for para a academia, ou se eu for fazer o que for, é porque é um momento que Deus me permite ser assim. Porque a minha vida está focada nele. E eu sei que ele vai cuidar de mim. Então, não é preguiça confiar na providência de Deus, é descanso. É descanso. É nos colocar nos braços do Pai e dizer: Deus, vai na frente. Nós cantamos aqui: eu preciso de Ti. Porque distante do Senhor não vale a pena. Então me escuta, Pai. Escuta o meu clamor. Porque mais do que o ar que eu respiro, não sei se o ar é importante para você, para mim é, mais do que o ar que eu respiro, Senhor, eu preciso de Ti. Significa descanso. Uma família guardada, ela trabalha, ela se organiza, ela tem estruturas nas quais a sociedade cobra que nós tenhamos de fato. Mas ela confia. Ela confia em Deus. Uma família que está enlatada, onde Jesus não está dentro dessa lata, ela vive em alerta permanente, ela não descansa. Uma família guardada, ela aprende a descansar, porque sabe que o controle é de Deus. E isso é liberdade. E liberdade não é ausência de responsabilidade. Liberdade, de fato, é viver sem peso. Sem o peso de que eu tenho que sustentar o mundo nas minhas costas. Eu não tenho. Porque Deus está comigo. Concluindo, voltamos à ideia inicial. O mundo, ele olha para a família cristã e ele diz: isso é uma família enlatada, uma família presa, uma família amarrada pelo tradicionalismo, amarrada muitas vezes por uma Bíblia que eles nem acreditam nas suas palavras. Como se viver nos princípios de Deus fosse falta de liberdade. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra algo bem diferente. A verdadeira prisão é viver sem Deus. Como eu disse no começo, nós não temos o poder de decidir nem o que nós vamos sentir. Que liberdade é essa? Mas nós podemos descansar no Senhor para que Ele possa nos ajudar a enfrentar esses sentimentos, para que não incorramos no pecado. Ou você serve a Deus ou ao diabo. É uma servidão. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me permite servi-lo. Porque um dia Ele se apresentou para mim. O mundo não enxerga isso porque não conhece quão grande é esse Deus. A verdadeira prisão é viver tentando ocupar o lugar de Deus com outras coisas que não são Deus. Criando outros deuses. Porque quando nós tentamos controlar tudo, nós vivemos cansados. Mas quando Deus governa, o nosso coração descansa, nós temos paz. O grande lance não é se a minha família ela é moderna ou ela é tradicional.
A grande pergunta e o que é importante, e o que eu gostaria que você fosse embora daqui, tendo a certeza, responda para você: a minha casa, quem governa? Quem governa a minha casa? Quem governa o meu lar? A minha família, ela está em conserva, ela está enlatada, ela está presa. Voltando à palavra do reverendo no domingo passado, se Jesus está dentro da lata, está tudo certo. Porque Ele está lá, Ele está governando, Ele está cuidando, Ele está amparando, Ele tem o controle. A minha família está nas mãos dEle. A família que ela é governada por Deus, ela vive uma novidade de vida. Nas pequenas coisas do dia a dia nós percebemos. Nas decisões que nós tomamos, a cada palavra que nós falamos, ao ensinar aos nossos filhos, ao lidar com os nossos cônjuges. E eu não falo aqui como se eu fosse o perfeito. Eu falho na educação das minhas filhas, eu falho ao lidar com a minha esposa muitas vezes, e elas falham comigo, faz parte. Mas nós nos colocamos na presença do Senhor e dizemos: Senhor, me ensina. Certa vez eu vi minha filha mais velha agindo de uma forma que eu não gostei com a irmã dela. Eu chamei para ela e falei assim: sabe por que você está fazendo isso? Porque eu fazia isso com você. Porque o meu pai fazia isso comigo. Eu aprendi assim errado. Eu tentei dar uma melhoradinha, então você sofreu um pouco menos do que eu nesse sentido. Só que ainda você pegou os resquícios. Melhora um pouco mais, para que os meus netos não sofram isso que nós sofremos. Então nós não somos perfeitos, nós falhamos. Mas nós buscamos o governo de Deus, a atuação dele nas nossas vidas. E quando Deus governa, a casa ela permanece firme. Quando Deus guarda, existe de fato segurança. Quando Deus sustenta, há descanso. E por isso liberdade não é tirar Deus da estrutura familiar. Não é tirar Deus da equação. A verdadeira liberdade é estar nas mãos de Deus. É se colocar na presença dEle. É viver confiando que o Senhor está guardando de fato a nossa casa. O texto segue e ele diz assim, verso 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu acho interessante que ele diz aqui, os filhos são como flecha, e flecha tem destino. Ninguém joga a flecha assim para cima e não olha para onde ela vai. Flecha tem destino. Uma casa edificada no Senhor, uma casa que Deus sustenta, ela tem propósito. Os nossos filhos, eles são aqueles a quem Deus vai usar no futuro. Só que antes disso, Deus nos usa para ensiná-los, para cuidar deles. E voltando à mensagem da semana passada, família é um projeto de Deus. De Deus. A palavra de Deus diz em Jó que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então que se frustrem os nossos, que se frustrem os do mundo. Porque a família seja enlatada, conservada, ou da maneira que for, se Jesus estiver no centro. Essa é uma família segundo o coração de Deus, segundo o planejamento de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele de fato cuide de nós, que Ele nos abrace, que Ele nos traga descanso nele. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, fracos, pequenos que somos, conscientes das nossas limitações, nos colocamos na Tua presença e pedimos: guarda as nossas famílias, Pai. Guarda a cada um de nós. Esteja no centro.
esteja como propósito das nossas vidas, do nosso círculo familiar. E Pai, é estranho dizer, mas esteja no centro também da família da fé, da igreja. Porque mesmo como igreja, domingo após domingo, semana após semana, dia após dia, professando uma fé no Senhor, podemos cair em pecado e tirar o Senhor do foco. Ser oprimidos por um ativismo, sobre o foco em algo que não seja o Senhor. Então esteja no centro, Senhor, das nossas vidas, da nossa família. E se somos uma família em conserva, somos conservados pelo Senhor. O Senhor é o ingrediente que nos mantém conservados na Tua presença, no Teu amor, na Tua graça. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, porque sim, estamos enlatados, conservados pelo Seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.